Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live aqui no perfil da Arco Dourado. Hoje um tema muito importante, como o Conselho Tutelar pode beneficiar e proteger sua família, com o nosso amigo, nosso parceiro Washington Rodrigues. Acho que tinha um locutor famoso que chamava Washington Rodrigues, hein? Esperar algumas pessoas entrarem, para que a gente possa ter bastante pessoas envolvidas, um tema muito importante, muito significativo, que com certeza vai trazer muita clareza para famílias, né? Enfim, já falar sobre as principais funções do Conselho Tutelar, como o Conselho Tutelar pode ajudar em situações de conflito e em violências domésticas. Enfim, se você tiver alguma pergunta, envie para nós que o Washington vai responder, tá? Todas as perguntas. Manda pergunta difícil, tá, gente? Manda pergunta difícil, que o Washington vai passar um pouquinho da experiência dele, vários anos como conselheiro tutelar, e claro, o intuito é que você possa ter cada vez mais consciência, né, da importância do conselho tutelar e, claro, poder usufruir, né, do que o nosso conselho tutelar aqui da região de Betim, né, enfim, dos conselhos tutelares, acho que são 4 aqui na região, pode proporcionar para você e para sua família. O Washington é uma pessoa fantástica, ele vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Deixa eu trazer aqui o nosso convidado. Já ele vai entrar aqui conosco. Mande essa mensagem, compartilhe com mais pessoas para que a gente possa. Aí, ó, meu querido amigo Washington Rodrigues, como vai, meu caro? Meu amigo Rogério, como está? Vossa Bem, força, graças a é uma Deus, honra tudo falar com ótimo. você aqui. Prazer Muito todo obrigado meu. aí pelo convite, viu? Me sinto muito lisonjeado participar uma live aí com Vossa Senhoria. Boa tarde a todos aí que está nos acompanhando. E vamos que vamos. Boa tarde, meu caro. Gratidão, tá? Prazer enorme estar contigo. Esse momento aqui a gente leva para as famílias um pouquinho de conhecimento, né? Levando essa visão sua de todos esses anos. Daqui a pouquinho fale um pouquinho de você, se apresente, já falar sobre a importância e os benefícios, né, que o Conselho Tutelar pode trazer para as famílias hoje em dia. Né? A gente às vezes fica naquele receio, o Conselho Tutelar vai tirar meu filho de mim, vai fazer alguma coisa, é punitivo e tal. E eu tenho certeza que a ideia do Conselho Tutelar é de fato potencializar, ajudar, né, as famílias para que tenha mais harmonia em casa, tenha mais afeto, enfim. E essa consciência é muito importante, né? Que a gente leve consciência para as famílias e que as famílias possam potencializar ainda mais os seus filhos. Meu caro, mas por favor, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua experiência, da sua vivência como conselheiro tutelar, quantos anos que você ficou, enfim, fala um pouquinho de você, por favor, meu caro. É, né? Nascido em Belo Horizonte, eu vim para Betim aos 12 anos de idade, né? Nossa família mudou aqui para esse município, essa terra que nos acolheu tão bem. E desde cedo a gente já começou aí a militância política, social. Começamos aí dentro da própria escola, sabe? A gente ser líder de turma, participar dos grêmios estudantis, das escolas. Depois, já na adolescência, aí, com 16 anos, a gente começa a militar na associação comunitária, né? Aqui no bairro onde eu morava, o Sítio Poções. Participei de formativa, depois me tornei presidente da associação comunitária lá. E sempre engajado nos movimentos sociais, nos movimentos de juventude, até que o Fernandinho aí, eu vi na live aí, colega meu aí de adolescência aí, caminhamos muito junto aí nos movimentos de juventude. É, Fui presidente da Juventude de Atitude Brasileira, que era JAB, na época o nome, né? Era denominado assim, esse importante grupo de jovens em qual nós atuamos. E começamos aí a desenvolver os trabalhos sociais dentro do município. Fui estagiário da Prefeitura de Betim
na Escola Municipal Maria Aracélia Alves, e naquela época eram os estagiários que trabalhavam em educação inclusiva. A gente fazia os atendentes pedagógicos, faz o acompanhamento com a criança, com o adolescente, portador de alguma necessidade especial, e fazer esse trabalho antes eram os estagiários. Então a gente já tem esse primeiro contato aí com a criança, com o adolescente aí, desde lá de trás, fazendo esse trabalho, né, com muito zelo. E ali a gente também viu que a região era uma região bastante vulnerável, que precisava ali de ter alguns projetos sociais, para a juventude, era uma região muito violenta, né, perigosa. E aí nós conversamos com os diretores da época, e um projeto estava bombando do governo federal, que era o Escola Aberta do governo federal. E aí nós articula para levar esse projeto, é um projeto onde a escola ela ficava aberta aos finais de semana, e ali tinha oficinas de esporte, de cultura, lazer, geração, trabalho e renda. E aí a gente começa ali, né, esse projeto para lá, começa a atender ali mais de 300 crianças e adolescentes ali que não tinham lazer, não tinham uma diversão, não tinha uma política pública ali para eles. A escola foi a principal política pública para eles em todos os sentidos. E aí a gente começa a militar, né, na área. Depois fui trabalhar na Secretaria Municipal de Assistência Social, fui educador social, trabalhei com a população em situação de rua, trabalhei com a criança e o adolescente, a questão da exploração do trabalho infantil, né, no CREAS. E aí, depois fui para um programa chamado Sexta Escola, programa de transferência de renda. Também nós fomos cofundador do Centro POP, que é o centro de referência para a população em situação de rua. E depois nós fomos pleitear aí o Conselho Tutelar, né? Era um desejo antigo. Em 2010, eu fui convidado para ser candidato para o Conselho Tutelar. Só que eu entendi que naquela época eu não tinha ainda uma musculatura, eu não tinha ainda um amadurecimento, eu tinha o quê? 21 anos de idade, praticamente, né? Eu tinha 20 anos, de 20, 21, mais ou menos, em 2010. E aí eu achei que eu estava muito novo para poder ser um conselheiro, que eu entendia que precisava de ter uma maturidade para poder estar dentro desse órgão. Aí não fui candidato. Depois passaram 5 anos, no ano de 2015, eu resolvi ser candidato para o Conselho Tutelar. Graças a Deus ali, naquela época, naquela oportunidade, nós fomos eleitos. E e depois, em 2019, nós fomos reeleitos, né, para o Conselho Tutelar. E no ano passado, nós entendemos que o ciclo ali dentro do Conselho Tutelar ele já tinha encerrado, a nossa contribuição já tinha sido dada para a população betinense. E aí, os meus próprios amigos conselheiros tutelares, eles me indicaram para ser o presidente do CMDK, levaram o meu nome até o então secretário na época, era o Heron Guimarães, né? E ele acatou a ideia de eu ser o presidente, aí me oficializou o convite para assumir a presidência do CMDCA, que a vaga era governamental. O CMDCA, nós vamos falar um pouquinho dele, ele é um órgão paritário. O que é um órgão paritário? Ele é composto por membros da sociedade civil e membros governamentais. E a presidência ela tem essa alternância entre os membros governamentais e os membros da sociedade civil. E o mandato que estava vigente era governamental, então o governo tinha que indicar um nome, tinha que indicar uma pessoa. E aí meu nome, né, foi indicado pelos conselheiros tutelares, acatado pelo secretário municipal de gabinete, a qual o Conselho Tutelar está vinculado, e o próprio CMDK. E aí nós assumimos o desafio, né, de completar aí essa vacância aí, era 6 meses só de mandato, e graças a Deus conseguimos fazer muitas coisas positivas nesses 6 meses, conseguimos entregar um CMDK totalmente diferente do quando nós entramos, conseguimos ali implementar ali políticas públicas para criança e para adolescente, alocar recursos dentro das organizações da sociedade civil, inclusive até o meu amigo Gessilênio Recriar está aí na live aí, mandando um abraço, grande amigo aí de infância, grande militante também social, político. Começamos jovem, né, Gessilênio? Começamos cedo. Eu e o Gessilênio nós começamos bem novo, bem cedo, na caminhada, é outro guerreiro. E ele é, né, gente, presidente aí de uma grande instituição que é Recriar, e a gente tinha 24 projetos parados dentro do CMDCA desde o ano de 2022, do edital de 2022, dos recursos do Fundo da Infância e Juventude. E esses recursos não chegavam até as instituições, 2 anos.
e as instituições precisando desse recurso para poder dar seguimento aos projetos com criança e adolescente. E aí nós fizemos uma força-tarefa junto com a Secretaria Municipal de Gabinete, junto com o CMDK, e conseguimos alocar esses recursos dentro dessas entidades. E ainda conseguimos abrir um edital, que ele já está até em fase de finalização, para alocar 3 milhões e 100 mil reais para projetos que visam a proteção integral da criança e do adolescente, projetos socioeducativos para crianças e adolescentes. Nós conseguimos colocar esse edital em curso. Então, hoje tem um edital aí que vai beneficiar 50 projetos, né, da complementação das políticas públicas. Nós conseguimos estruturar os conselhos tutelares, conseguimos entregar novos computadores, cadeiras, smartphone, ventiladores, a estrutura que um órgão precisa para poder funcionar. Então, conseguimos fazer isso, conseguimos estruturar esse órgão importante, que é o Conselho Tutelar, para que ele venha atuar da melhor forma possível, ter as ferramentas necessárias, que para você fazer um bom trabalho, é preciso você ter as ferramentas certas. Se você não tiver as ferramentas certas para trabalhar, o trabalho não sai bem feito. Então, nós nos preocupamos com isso, né, de estruturar os conselhos tutelares e capacitar os conselheiros, né? Nós conseguimos aí proporcionar uma capacitação para os nossos conselheiros tutelares, que eles nunca tiveram a capacitação do nível que foi a nossa, assim que eles assumiram o mandato. Então, nós deixamos os conselheiros aí preparados. Claro que precisam de mais capacitações, essas capacitações têm que ser contínuas. Deixei lá no CMDK um plano para as capacitações ser contínuas, né, para quem assumir o meu lugar dar continuidade a essas capacitações, que esses profissionais eles têm que ser bem capacitados, e as leis e as legislações elas vão mudando todos os dias, todo dia tem atualização de uma legislação, então por isso é importante essa capacitação continuada dos conselheiros tutelares. Então nós conseguimos fazer isso no nosso mandato, conseguimos, assim, inúmeras intervenções, normatizar alguns instrumentos jurídicos que era necessário fazer por meio de resolução do CMDCA, inclusive o que respeita ao Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. Conseguimos organizar várias situações e agora a gente sai de lá com a sensação de dever cumprido, né? Nós conseguimos cumprir uma missão e depois nós vamos partir para outra e o futuro a Deus pertence. Exatamente. Pô, que história linda, Washington. Que história linda. Parabéns, tá, pela sua jornada. É importantíssimo, né? Pessoas com vontade, né, de entregar, de fazer. Pessoas com condições, com capacidade igual você. Parabéns. Que espero que possa fazer cada vez mais que o Betinho de fato precisa. Agora, tira a dúvida. Então, você ficou 8 anos, né, no Conselho Tutelar. Né? Enfim, isso, 8 anos. 2 mandatos. 2 mandatos, 2015 a 2023. Isso, 2023. Então, assim, tem muita bagagem, né? Tem muita história para contar, muito caso. E eu vou ser sincero, tá? A eleição foi ano passado. Claro que a gente ouve falar de Conselho Tutelar, mas até então eu nunca tinha envolvido de fato ou precisado do Conselho Tutelar, ou pelo menos eu nem tinha noção, tá? Que até a eleição é como eleição para candidato de qualquer, né, presidente, vereador. A população vai até a escola, na sua zona eleitoral, no local que você vota ali, e ali você escolhe o conselheiro tutelar. Então, assim, eu não tinha consciência disso até então, tá? Vou ser bem sincero. E acredito muito que muitas pessoas ainda não têm a consciência, né, da importância do conselho tutelar junto às famílias, independente se é uma família de vulnerabilidade social ou uma família, né, com condições financeiras. A importância que a família tenha esse entendimento do que o Conselho Tutelar, e a ideia dessa live aqui é falar sobre isso, né, pode fazer para proteger, para ajudar, para potencializar a família em relação à criança em si. Né? Então, assim, desmistificar muita coisa com essa live e a gente poder levar talvez uma outra ótica, que até então, para mim, tá, vou ser bem sincero, o Conselho Tutelar era o quê? Pô, vão vir aqui e vai tomar o filho de alguém, vai tomar meu filho, e não é isso, né? Talvez em última instância pode acontecer, mas tem a questão preventiva, educativa, alinhado com a família, correto? Isso, a gente tem que desmistificar, né, essas falas que
existem aí no Brasil, não é só em Betim, né, o Rogério, é no Brasil, a gente vê um desconhecimento muito grande a respeito do rol taxativo das atribuições do Conselho Tutelar. Nós vemos que as próprias autoridades também, elas desconhecem as atribuições deste importante órgão de defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, ele é um importante aliado da família para proteger e garantir os direitos da criança e do adolescente. A maioria da população vê o Conselho Tutelar como um órgão inimigo, né? Ela não vê como um órgão parceiro, eles enxergam o órgão do Conselho Tutelar como um órgão punitivo. E ele não é um órgão punitivo, de punitivo ele não tem nada, o Conselho Tutelar ele não pune ninguém, né? O ECA, no artigo 131, ele vai dizer o seguinte, o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão autônomo. O que é ele autônomo? Ele tem autonomia na sua função, autonomia nas suas decisões, sabe? Ele não pertence a um poder, entende? Ele tem a sua autonomia. Ele é vinculado administrativamente ao Poder Executivo Municipal, mas ele tem total independência nas suas ações. E ele é um órgão permanente. O que é permanente? Ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Uma vez que você instala ele, você cria o Conselho Tutelar, ele não pode ser desfeito. E vai falar que é um órgão não jurisdicional. O que é não jurisdicional? Ele não pertence ao sistema judiciário, não pertence ao Poder Judiciário. Né? Ele tem autonomia para aplicar suas medidas, para determinar suas medidas. E aí, esse mesmo artigo ele vai dizer que ele é encarregado pela sociedade, né, para zelar pelos cumprimentos dos direitos da criança e do adolescente. Então, essa palavra é uma palavra-chave e muito importante. O que é encarregado pela sociedade? A sociedade é que escolhe os seus membros, né? Porque a Constituição ela vai dizer, né, no artigo 1º, que todo poder emana do povo e exerce por meio de seus representantes. Então, o conselheiro tutelar, ele também é um representante do povo para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Por isso há a necessidade de ter a eleição. Por isso existe esse processo de escolha, e dentro desse processo de escolha tem a eleição para escolher os seus membros, porque a lei estatutária, o ECA, ela diz isso. E o que acontece? O que é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente? Vou dar um exemplo aqui básico, as pessoas, isso é até interessante as pessoas saberem disso, para elas poderem recorrer mais a este órgão, o Conselho Tutelar, sabe? Porque a falta de conhecimento desse órgão é que faz com que elas tenham essas falas aí deturpadas do Conselho Tutelar. Perfeito. Vamos dar um exemplo aqui, uma situação hipotética. Você, enquanto pai, né, pai ali responsável, procura pelo melhor do seu filho, você procurou uma creche para poder matricular seu filho. Vamos supor que o seu filho ele tem aí 3 anos de idade, né? Aí você foi na creche, você não conseguiu a vaga para o seu filho. E aí a Secretaria de Educação vira para você, às vezes você vai na Secretaria de Educação para reivindicar o direito, a Secretaria fala para você que o seu filho não tem direito à creche, que é obrigatória a partir de 4 e 5 anos. Só que a nossa Constituição Federal e a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, ela vai dizer que a creche é de 0 a 5 anos, né? De 0 a 5 anos a criança tem direito à creche. Não está falando que é só o 4 e 5, o direito ela tem. Obrigatório de estar na creche que é 4 e 5. Mas o direito à creche, ele é de 0 a 5, né? E aí você teve essa vaga negada, né? Você teve a negativa, você vai pegar essa negativa por escrito, e aí o que você vai fazer? Você vai embora para casa? Você vai recorrer a órgão nenhum? O Conselho Tutelar está para isso. Você teve essa negativa lá na Secretaria de Educação. O que você vai fazer? Você vai procurar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele vai requisitar, porque o artigo 136 do ECA dá o poder para o Conselho Tutelar requisitar o serviço na área da educação, na área da saúde, da assistência social. Então você vai até o Conselho Tutelar levar essa demanda e o Conselho Tutelar ele vai requisitar da Secretaria de Educação que esse direito dessa criança até a creche ele seja cumprido. Ele seja cumprido. Caso a Secretaria de Educação ela venha negar para o Conselho Tutelar, aí ela tem que fundamentar por escrito, né? Fundamenta ali a negativa dela da vaga. O Conselho Tutelar, o que ele vai fazer? Ele tem o poder de representar judicialmente. Ele vai encaminhar
né, essa representação para o Ministério Público, que é outro aliado do Conselho Tutelar, é outro aliado da política da criança e adolescente, é o Ministério Público. O Ministério Público ele vai advogar em favor dessa criança, dessa adolescente, para que essa, no caso a criança, nós estamos falando, é creche, né? Para que essa criança ela venha ter o direito dela garantido, que a vaga na creche venha a ser disponibilizada para essa criança. Então, você está vendo qual é a importância desse órgão chamado Conselho Tutelar para a sociedade? E muitas pessoas, Rogério, desconhecem isso. Eu vou te falar mais outra coisa aqui, que as pessoas sofrem muito, e a gente que anda pelo município todo, a gente tem exterior da rede, a gente vê, às vezes as pessoas sofrem com as questões de saúde. Às vezes a criança ou o adolescente, ele precisa de um tratamento de saúde, e às vezes está sendo negligenciado pelo SUS. E aí ele não sabe a quem recorrer, né? Às vezes vai para a fila de UBS, de regulação e controle, e não consegue ali conseguir aquele exame, conseguir aquela consulta, ou até mesmo aquela cirurgia, e fica anos e anos esperando. O que é que esse pai e essa mãe pode fazer? Quem é que garante o direito da criança e do adolescente? Quem está para proteger esse direito? Ele não tem direito à saúde? A Constituição não diz que... tanto é que a Constituição não diz que a criança e o adolescente é sujeito de direitos. A criança e adolescente hoje ela é sujeito de direitos. Então, ela tem o direito à saúde. O que é que vai acontecer? A mãe e o pai procuram o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai requisitar da Secretaria Municipal de Saúde que seja ofertado para essa criança e esse adolescente o exame, a consulta, a cirurgia, ou seja qual for a demanda de saúde. Nós, na nossa atuação enquanto Conselho Tutelar, nós já ajudamos a salvar várias crianças dentro do município fazendo essa atuação, né? Eu já tive situações emergenciais no plantão noturno e crianças estavam com pneumonia em determinada UPA e não conseguia transferência para o CTI de um hospital. A criança precisava ser transferida para o CTI de um hospital, senão a criança ia a óbito, ia falecer dentro da UPA, porque a UPA ela não tem estrutura para internar ninguém. Né? A UPA é de pronto atendimento, atendeu ali, se o caso for mais grave, tem que mandar para o hospital. Não tem como ficar internado em UPA. E aí, os pais que tinham conhecimento, eles ligavam para a gente no plantão, e aí a gente começava a acionar a rede de proteção. A gente começava a acionar a própria Secretaria de Saúde, era muito difícil à noite, porque à noite você não encontra com ninguém, mas o Poder Judiciário à noite ele funciona, ele tem plantão. Aí nós acionávamos o promotor de justiça acionava o juiz, nós conseguíamos liminar e transferir essa criança, essa adolescente com liminar. Então, é um trabalho que a população tem que conhecer, a população tem que saber que existem essas ferramentas para recorrer, porque às vezes a gente perde vidas porque desconhece a lei. A própria Bíblia fala que o meu povo, eles sofrem, né? Eles sofrem por causa de quê? Por falta de conhecimento. Então, é importante a população saber desses passos, desses caminhos, saber usar essa ferramenta, saber usar esse órgão tutelar a seu favor, a seu benefício. Então, o Conselho Tutelar, eu vejo ele como um importante, principal aliado da sociedade e da criança e do adolescente. E é um órgão que ele é encarregado pela sociedade, a sociedade que elege seus representantes, é a sociedade que tira e coloca o que ela quer. Então, como vai ser um órgão inimigo? Como é que a gente vai ver esse órgão como inimigo? Então, basta as pessoas entender o que é o Conselho Tutelar, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro instrumento que o pessoal fala muito mal é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege vagabundo. Que vagabundo que o Estatuto da Criança protege? Né? Aí você pergunta a pessoa, você já leu o ECA? A pessoa nunca leu e está falando mal do ECA. A pessoa nem sabe para que lado passou o ECA, não sabe nem qual é o nome da lei do ECA, nem sabe o que é 8.069/90, e a pessoa está falando mal dele. Né? É um estatuto que ele vem positivar ali os direitos da criança e adolescente, situação de vulnerabilidade, situação de risco pessoal, situação de maus tratos, de violência, sabe? Não tem nada ali de proteger vagabundo. E o Conselho Tutelar, ele não trabalha nem com adolescente autor de auto fracional, o adolescente trabalha, né? Então, a população primeira tem que saber o que é o órgão, o que é a lei, para depois ela falar, para depois não aparecer. Né? Mas a gente vê o contrário. Mas eu acredito muito, tá, Washington, que através de pessoas como você, de ações como essa, de pessoas interessadas, que a gente vai desmistificando, né, e levando a conhecimento, que aí é aquilo, falta de conhecimento, o povo padece. A gente está levando conhecimento e levando consciência para que famílias, né, possam usufruir dos benefícios que
que eles têm por direito. Então, por exemplo, reforço, eu não sabia de todos esses benefícios do Conselho Tutelar. E uma coisa que você falou e que é importante até que fique salvo aqui, então voltando lá na premissa básica, né? O Conselho Tutelar, ele existe para garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, você, papai, você, mamãe, que tem uma necessidade, um caso de doença, né, enfim, e vai ter várias outras coisas, então, por favor, quem tiver alguma dúvida, mande aqui as suas perguntas para que o Washington possa esclarecê-las. Então, tem um caso de doença, por exemplo, que é uma questão, pode ser de vida ou morte. Semana passada a gente teve falando, tá? Até abro um parênteses aqui, esqueci o nome. Regiane? Meu Deus do céu. Não, Regina foi um tempo atrás. Foi da Amor Cura. Gisele da Amor Cura. Né? É uma ONG aqui de Betim, um projeto lindo, focado em atender famílias de crianças com câncer. Tá? Então, assim, um projeto lindo, trabalha a questão, tanto na questão espiritual, de oração, mantimentos, doação de roupa, alimento, enfim. E também, né, essa questão toda que envolve o câncer. Então, esse projeto, até vou validar com ela, que é importante ele estar bem alicerçado, né, com os direitos, alicerçado com o Conselho Tutelar de Betim, para que ela possa, de fato, talvez, conseguir mais benefícios ainda para essas famílias. Né? E é um ponto que você falou, então, o Conselho Tutelar hoje, Washington, ele atende, ele fica em plantão 24 horas por dia, é isso mesmo, 7 dias por semana? Como é que funciona isso? Isso. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que não pode ter interrupção, porque a proteção à criança e adolescente, ela é ininterrupta, 24 horas. Criança e adolescente precisa ser protegido 24 horas. Então, dentro dessa premissa, o Conselho Tutelar, ele funciona de 8 às 17 nas sedes deles, né, fixa. Hoje em Betim nós temos 4 unidades do Conselho Tutelar, estão na região Citrolândia, no centro. Era uma ou duas até pouco tempo atrás, né? Ampliou, não foi? Na última eleição, algo assim? Já tem uns 14 anos já que nós estamos com 4. Ah, mas a gente nem tinha consciência disso há pouco tempo, né? Isso, não tinha. O conselho, tem pessoas que me param e falam assim, Washington, antes de você entrar no Conselho Tutelar, eu não sabia o que era Conselho Tutelar. Eu comecei a saber depois que você entrou, você começou a divulgar o conselho, porque a gente sempre procurou divulgar o Conselho Tutelar, a gente sempre procurou divulgar o serviço. Então as pessoas foram conhecendo, né? A gente sempre procurou fazer vídeo, algum tipo de conteúdo para poder mostrar o que é o Conselho Tutelar. E aí, em Betim, hoje, graças a Deus, a gente tem 4, tem um déficit de 1, precisa ser implementado mais um, sabe? Urgente. Você falar isso mesmo, tá? Então, desculpa. É isso mesmo. O déficit falta mais uma para a gente poder atingir, né, a totalidade de Betim, com base no critério de números por habitante. Isso. O que acontece? A resolução 231 do CONANDA vai dizer que para cada grupo de habitantes 100 mil, você tem que ter uma unidade do Conselho Tutelar. E hoje, Betim, assim, pelo censo do IBGE, nós estamos com 440 e poucos mil, mas o censo está até errado, porque a gente já está com mais de 500, né? Esse censo é desatualizado. Ele acho que 2022, uma coisa assim. Está desatualizado. Então, assim, hoje, Betim, se você for fazer um censo verdadeiro aí, nós estamos aí na casa dos 500 mil habitantes. Então, você vê que já há um déficit. E também, o que acontece? O critério não é apenas a questão populacional, a questão da vulnerabilidade social, do IDH também, ela manda muito para a gente implementar. Então, nós temos regiões aí que necessitam já a implementação do 5º Conselho. Estamos trabalhando com isso, até lá no próprio CNDK já era pauta nossa, nós já estávamos trabalhando com a própria gestão, sabe? A própria gestão também entende, já está sendo feito os estudos, já está sendo construído isso aí para a gente poder implementar um 5º Conselho, mas como esse ano é ano eleitoral, é um ano atípico, as coisas ficam mais difíceis, porque tem toda uma legislação a ser seguida. Mas eu acredito que mais tardar ano que vem, nos próximos anos, já será implementado um conselho dentro do nosso município. Eu também acredito, e aí, sinceramente. Aqui, eu queria até te fazer uma pergunta, né? Tem uma pergunta que a gente recebeu um tempo atrás. Tem essa questão, né, de garantir os direitos, né, enfim, trabalhar em cima dessas questões da família, mas claro, é uma coisa que falou, tem a ver com o IDH, né, enfim, de determinadas regiões da cidade. Queria entender como o Conselho Tutelar pode ajudar famílias, Washington, em situações de conflito e até mesmo violência doméstica. A gente sabe que acontece. Como que ele envolve, né, quando tem a denúncia ali? Como que é o processo? Rogério, o que acontece? Só voltando aqui na questão dele ser 24 horas, só para deixar fechado, para a pessoa entender direitinho,
De 8 às 5, ele fica, os conselheiros ficam dentro da sede, e a partir das 17 horas é ativado o modo plantão. Fica um conselheiro de plantão e os outros 20 fica tudo meio que sobre aviso também, caso o conselheiro tiver de plantão precisar de requisitar algum desses conselheiros, ele pode requisitar, tá? Para poder ajudar nos atendimentos. E aí tem os números de plantões, né, que tá até aí no site da prefeitura, quem colocar aí números do Conselho Tutelar vai achar os telefones de plantão, de todos os conselhos tutelares, e aí fica por conta 24 horas para fazer esse atendimento. Agora, a respeito à pergunta que você disse, é interessante dizer o seguinte, que no ano de 2022, nós tivemos a lei Henri Borel, né, que é a 14.344. E muitos artigos dessa lei, ela foi anexada ao ECA, né, foi inseridas dentro do ECA, para poder visar a proteção aí da criança ou adolescente vítima, né, vítima de violência ou testemunha de violência doméstica. Então, o Conselho Tutelar ele tem uma atuação primordial. Aí nós temos que entender esses conflitos, né? Se for conflito da ordem de violência física, aí vai caber a atuação do Conselho Tutelar em parceria com os órgãos da rede de proteção, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, nós temos que entender qual tipo de conflito, qual tipo de violência. Por exemplo, se está acontecendo um crime ali, dentro daquela casa, que eu entendo que uma violência física a uma criança ou um adolescente é crime, né? Então, tem que ser acionado ali a polícia, né? De imediato ali a polícia. E aí, posteriormente, a ser encaminhada essa família, ser encaminhada essa questão do Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar venha aplicar as medidas de proteção que o caso vai requerer, né? Às vezes o conselho, se hoje o próprio delegado tem essa atribuição de pedir o afastamento do agressor do lar. Mas se o delegado não fez esse pedido do agressor e o agressor continua ali no lar junto com aquela criança, aquele adolescente, o próprio conselho tutelar pode requerer esse afastamento também, né, desse agressor. E aí, aplicar as medidas de proteção. Às vezes é uma medida para o encaminhamento psicológico, um acompanhamento psicossocial, ou até, às vezes, nós temos, por exemplo, situação de ameaça de criança e adolescente. Nós temos que aplicar uma medida onde que a criança e adolescente vai ter que ser retirada de dentro do município, que a ameaça é muito iminente, e aí, às vezes, nós vamos ter que tirar essa criança e adolescente até do próprio estado, até do próprio país, né? O Conselho Tutelar tem esse poder de requisitar isso, porque hoje no nosso estado, no Brasil e no estado de Minas, nós temos um programa que é o PPCAM, né, que é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte. Né? Então, se tiver aí uma ameaça de morte, o Conselho tem essa condição, essa musculatura de requisitar esse tipo de serviço para toda a família, não só para criança e adolescente, mas para toda a família. Porque teve casos, Rogério, que nós tivemos que aplicar medida, que tivemos que tirar toda a família do território. Né? Tivemos que levar para o território desconhecido, onde ninguém conhecia, e isso é tudo bancado, é tudo financiado, né, pelo governo. Tem essa política pública. Só fazer um parênteses aqui, que me surgiu uma dúvida aqui agora. Então, para reforçar, pessoal, o Conselho Tutelar atende 24 horas por dia, até às 17, presencialmente, né, Washington? Isso. E depois plantão. Plantão é só por telefone? Só para deixar claro. Por telefone, de 17 às 8, né? Tá. E aí, porque não é toda demanda que é para plantão, sabe, Rogério? Por exemplo, às vezes a mãe quer, eu quero uma vaga na escola para meu filho. Ela tem que ir de 8 a 17. Tudo bem. O plantão um caso igual esse. Aquela urgente. Um caso desse de violência aí, de urgência, nós tivemos numa casa aqui, conselheiro, e as crianças tudo sofrendo maltrato, não estava abandonado, não tem um responsável por ela, não tem ninguém pela essa criança, a gente está precisando do apoio aqui do Conselho Tutelar, até mesmo para o Conselho Tutelar aplicar medidas de proteção de acolhimento institucional, de acolher essa criança no abrigo, entende? Então, é para casos dessa natureza, não é para qualquer caso. Entendi, não. Perfeito, só para ter essa clareza aqui. Aí, voltando aqui agora, a questão do conflito, violência doméstica. Então, o conselho ele vai agir, né, no caso primeiro ponto é apurar aquela denúncia, vai entender a situação, né, conforme foi denunciado, e no primeiro ponto, talvez, é fazer um tratamento, direcionar a família para um tratamento psicológico. Isso, o Conselho Tutelar tem os braços dele já hoje,
né? Casos que tem essa questão, mas na análise entende que é necessário o pai, a mãe, né? Enfim, fazer um acompanhamento psicológico. Como que funciona esse caso mais leve? Né? É direcionado, tem equipe própria? Como que funciona isso? O que acontece? O conselho ele trabalha com uma rede de proteção, né, e de atendimento da criança e do adolescente. Então, essa rede é todo o sistema público. E o ECA deu o poder para o Conselho Tutelar de requisitar esses serviços. Exemplo, se o Conselho Tutelar ele vai requisitar aí, se entende que a família, porque ele pode requisitar também para o pai e para a mãe, não só para a criança e para o adolescente. O artigo 129 do ECA dá esse gabarito aí para o Conselho Tutelar, dá esse respaldo. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, que entende-se que a mãe está precisando de tratamento psicológico, mas o filho também está. O conselho ele vai requisitar da unidade básica de saúde que essa família esteja inserida lá nos atendimentos psicológicos. Né? Então, é uma requisição ali do Conselho Tutelar que tem que ser obedecida. Se descumprir de forma dolosa essa requisição, o ECA ele traz penalidades para o órgão. Por isso que o órgão, se ele não for atender a requisição do Conselho Tutelar, ele tem que justificar e fundamentar o porquê. Né? Ele tem que fundamentar o porquê. E o Conselho Tutelar ele tem o poder de representar judicialmente essa unidade básica de saúde no descumprimento da deliberação do Conselho, para que o Poder Judiciário venha intervir e fazer cumprir a decisão do Conselho, a requisição do Conselho. Então, o Conselho ele tem essa envergadura, né? Ele tem essa musculatura para isso, para poder requisitar, e ele sempre, porque o Conselho Tutelar, o pessoal tem que entender um pouco, que o Conselho ele não executa nenhum tipo de serviço, ele não executa nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de programa, ele apenas requisita. Quando for lembrar do Conselho Tutelar, tem que lembrar da figura do juiz de direito. Por exemplo, o juiz, o que ele faz? Ele determina e requisita. O Conselho Tutelar também ele faz a mesma coisa no campo da medida de proteção da criança e do adolescente, ele requisita e determina. A exemplo disso, o próprio ECA fala que o seguinte, nos municípios que não existem conselhos tutelares, quem exerce a atribuição do Conselho Tutelar é o juiz de direito. Então, importa, tá vendo? É levar à luz, né, Washington, a conhecimento que muita gente não tem noção. O bom dessas lives aqui que fica gravado, né, depois a gente pode acompanhar, pode assistir, pode rever, para ter esse entendimento de como ele pode usar ao máximo o serviço público que é ofertado para ele. Então, a ideia é essa, potencializar que o conhecimento sobre isso é algo tão importante para as famílias. Então, que maravilha saber até aqui agora. E até a gente conversou um pouquinho, tem mais uma pergunta aqui, que é a questão de quais as medidas que o Conselho Tutelar pode garantir a segurança das crianças em risco, que aí você falou, até adiantou um pouquinho na anterior, que é essa questão de poder até tirar a criança do próprio país, não é uma medida extrema. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, você vai responder depois, com base, né, no que você estava falando, essa questão dessa segurança para a criança. Exemplo, dentro o conselho ele envolve dentro da família. Exemplo, a criança está com uma situação que o pai é o agressor, tá? O conselho envolve somente em casos como, né, o pai, a mãe, o padrasto, envolve, ou, por exemplo, a criança está com um problema iminente de ser ameaçado por uma outra família ou algo próximo, enfim, só para talvez levar essa consciência, tá? Aquela criança está com alguma ameaça. O conselho envolve ou só quando é dentro da questão parental mesmo? Não, tudo que envolve uma ação ou omissão contra os direitos da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar ele envolve. Porque a violência ela pode ser intrafamiliar ou extrafamiliar. Então, nos dois cenários, cabe a atuação do Conselho Tutelar para garantir, né, respaldar aí a proteção integral aí dessa criança e desse adolescente. Legal. Então, assim, tá vendo? Ele vai muito o processo, o trabalho do Conselho Tutelar, a importância de pessoas capacitadas ali, que ele vai abrange um leque de possibilidades muito grande para que a criança, adolescente, ele tenha toda a segurança possível, seus direitos sejam reservados, preservados. Sabe o que eu falo, Rogério? O Conselho Tutelar, ele é uma Ferrari que o povo não sabe dirigir. O povo não sabe pilotar ela, o povo não sabe dirigir a Ferrari. Eu não sei se Ferrari a gente dirige ou pilota, que é uma nave. Exatamente. O povo não sabe, eles não usam essa ferramenta. Eles, assim, o olhar preconceituoso deles, discriminador, não deixam eles enxergar
a potência que é o órgão chamado Conselho Tutelar em favor da criança e do adolescente. Mas eu acredito muito, sabe, que vem essa questão dessa visão de fato, né, de chegou a ponto claro, a criança ser agredida ali, eu acredito, a ponto de tirar aquela criança para proteger ela ou de alguma forma, né, punir aquele agressor, que envolve a questão do conselho junto com a polícia e tal, e aí ficou na mente da sociedade, isso há tempos atrás, que, opa, o conselho pune, o conselho tira o filho, sabendo que, se acontecer em casos como esse, é porque teve um motivo Ô, para o qual Rogério, aconteceu. isso, eu acho importante você falar desse assunto aí. É até interessante a gente falar sobre isso, essa medida Sim, aí drástica que é a retirada da criança e do adolescente. E o que acontece? Isso aí, existe todo um procedimento, todo um passo. E não é o Conselho Tutelar que faz essa retirada. Essa olha que retirada é legal. feita através de um processo legal, né? Devido a um processo legal. Exemplo, a família, o conselho recebeu inúmeras denúncias ali de negligência, de maus tratos ali do criança e adolescente, a família é bastante negligente mesmo, os pais bastante omissos. O que o conselho vai fazer? Primeiro, ele vai aplicando as medidas de proteção, vai caminhar para um atendimento no CREAS, com atendimento psicossocial, para poder entender o que está acontecendo com essa família, vai encaminhar para um CRAS, para o CRAS dar um suporte para essa família também ali dentro do território, para a unidade básica de saúde. Se o menino estiver fora da escola, vai matricular os meninos na escola. E aí vai dando todo esse suporte ali para a família, para que a violação de direito ela venha cessar. Caso fizeram todas as medidas e tudo, a negligência continua, a omissão continua, a vida das crianças está em risco. O que acontece? A própria rede de proteção da criança e adolescente, ela vai subsidiar o Conselho Tutelar de relatórios dizendo sobre isso. Olha, nós inserimos aqui nos atendimentos psicossocial do CRES, mas o pai não vem, a mãe não vem, nós fomos lá visitar, a situação continua a mesma, até piorou, a situação está piorada e precisa de uma intervenção maior. O que o conselho vai fazer? O conselho, se ele entender que ele tem que ser afastado, se ele chegar ali na estação ali, está no flagrante, entender que a criança adolescente ela tem que ser afastada naquele momento ali dos pais responsáveis, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar se tem um parente, um familiar que quer assumir, as que pode, tem condição de assumir temporariamente aquelas crianças. E aí o que ele vai fazer? Tendo o sinal positivo que existe um familiar que dá para poder cuidar daquela criança ali até o processo ser resolvido, o conselho vai fazer essa entrega e vai comunicar de forma incontinente para o Ministério Público. Que aí o Ministério Público vai entrar com a ação para poder fazer o estudo social, para fazer o devido processo legal, para ver se a família, se a criança vai retornar para o pai e para a mãe, ou vai ficar com o tio, com a avó, com o primo. E aí, caso não exista nenhum parente, nenhum familiar que está disposto a cuidar daquela criança, daquele adolescente, essa criança e esse adolescente, você concorda comigo que ela não pode continuar na mesma situação que ela está? Ela não pode estar sofrendo aquele maus-trato, ela não pode estar sofrendo aquela violência. Sim, O com que o Conselho Tutelar certeza. vai fazer? Vai ter que acolher aquela criança, vai ter que aplicar a medida de acolhimento institucional com a medida de proteção, o acolhimento institucional para poder proteger aquela criança, né, dos agressores, deixar aquela criança no local protegido. E aí o que ele vai fazer? Vai encaminhar para o Ministério Público, o Ministério Público abrir o processo contra esse pai, contra essa mãe, e esse processo vai ter uma tramitação. Ao final desse processo, o que pode acontecer? Essa criança pode ir para um familiar extenso, ou essa criança pode retornar para o convívio familiar, assim, porque vai ter também um acompanhamento com esse pai e essa mãe, para eles poderem melhorar o Perfeito. comportamento. E aí, melhorando o comportamento, dentro de estudo psicossocial, a justiça entendendo que esse pai e essa mãe agora têm condição de cuidar da criança ou do adolescente, essa criança retorna para o convívio familiar. Caso a justiça entenda, depois de um longo processo, estudo social, que aquela família não tem condição nenhuma de cuidar, não consegue cuidar da criança, do adolescente, que aquele adolescente está em risco ali, que aquela família, que vai levar à morte, igual nós já vimos, várias crianças morreram aí por negligência, por maus tratos, por omissão, nós já vimos muitas as reportagens aí no dia a dia de muito acontecimento desse, e o Conselho Tutelar tem a missão de tentar evitar isso. Aí o que vai acontecer? Esse pai e essa mãe vai ser destituir dele uma coisa que chama poder familiar. Porque hoje o pai e a mãe, ele é detentor do poder familiar.
sobre o filho, sobre a filha, né? Todos nós temos poder familiar. E se o pai e a mãe violar esses direitos, né, colocar alguma mácula dentro desse poder familiar, ele terá esse poder familiar destituído, mas esse poder familiar só pode ser destituído por meio de processo judicial. Entende? Entendi, Então entendi. é aí que vai ter um acolhimento institucional da criança, não que você vai chegar e tomando, não é simples assim. Não Vai é, lá, tira meu filho e leva para qualquer lugar, né? Enfim, isso. entendi. Tá vendo que é importante a gente trazer à tona temas que de fato são, a gente traz ao longo de uma jornada de vida, a gente não busca, em muitos casos, esclarecimento, né? Não sabe o quanto o conselho tutelar pode ser benéfico para as famílias, aquelas famílias com alguma situação, que precisam de apoio, precisam de talvez um tratamento psicológico, né? Enfim, quanto isso é importante, e aí traz à luz, né, que existe um processo que é analisado através de uma denúncia, aí sim vai averiguar, vai tentar essa questão de cuidar das famílias, levando, né, seja psicólogo, enfim, para que o pai, a mãe, a criança seja tratada, e aí, em último caso, se a vida da criança estiver em risco, aí sim, né? Porque não pode deixar naquele ambiente, né, porque senão acaba gerando um problema maior. Então, assim, é importantíssimo, Austin, que mais pessoas como você, mais temas como esse, a gente traga à tona para que as famílias possam aproveitar, usufruir do máximo que tem dentro, né, do sistema público hoje em dia. Sendo que o Conselho Tutelar está para garantir o direito. É um órgão que trabalha junto à família e não essa questão punitiva, mas vai acontecer em último caso. Né? E aí vem, de fato, essa questão, né, do todo o acolhimento, onde tem uma pergunta que o pessoal mandou, de qual forma o Conselho Tutelar pode apoiar a família em vulnerabilidade social. Né? Então, além dessa questão da agressão e tal, a família em si, que não tem, tá? Não tem essa questão de agressão e Violência. tal. Mas está Não está na. violando o direito. Não Isso é tá. importante, Rogério. Essa pergunta aí ela é muito importante e tem que ser colocada, porque às vezes as pessoas acham que o Conselho Tutelar só vai atuar quando tiver uma violência. Exato. Não é. Uma vulnerabilidade social, ela implica aí, assim, algumas violações de direitos básicos da criança e do adolescente, por exemplo, o direito à alimentação. Vamos supor que essa família aí é numa vulnerabilidade extrema, passa dificuldade das coisas, né? Não tem ali o que comer, essa criança tá tendo o direito dela violado, até mesmo a moradia, às vezes essa família está morando em situação de rua, não tem uma moradia, né? E a criança está ali junto, então o direito da criança está sendo violado. Você concorda? Com E aí o certeza. que acontece? O Conselho Tutelar, ele vai aplicar a medida de proteção para essa família, para proteção social básica, que no caso é representada pelos CRAS. Vai encaminhar para os CRAS para que a política de assistência social venha prover para essa família uma condição mínima de existência. Né? Precisa. E aí, essa família ela vai ser inserida. O Conselho Tutelar vai requisitar a inserção dela nos programas sociais do município, né, nos benefícios sociais, igual, por exemplo, Bolsa Família, cartão cesta básica, kit alimentação, e aí o conselho vai fazer essa requisição para a família. Se for no campo da moradia, o conselho vai requisitar providências aí para que essa criança não venha estar em situação de rua, né, junto com a sua família. É preciso avançar muito, inclusive, nessa pauta, né, da questão de moradia. Ainda precisa avançar, ainda está muito falha ainda essa política, né, precisa ter um avanço, mas o conselho ele vai requisitar e vai cobrar, né, dos órgãos competentes para que essa família venha ser inserida nos programas sociais. Então, o conselho ele vai dar esse suporte para as famílias de vulnerabilidade. Só que quando a gente é conselho tutelar, o Rogério, e a gente é ser humano também, eu sempre falo que amor e carinho é atribuição de todos, a solidariedade é atribuição de todos. Por exemplo, tinha vez que eu chegava na casa de uma família, e a família era bastante vulnerável, aí eu chegava lá e falava, aí eu via eles lá assim, às vezes comendo arroz puro, às vezes comendo nada, às vezes comendo fubá, e aí eu perguntando, aí tinha vez que eu chegava e não estava comendo nada, eu falava, e aí, almoçaram hoje? Os meninos tudo, tá, de coisa tudo junto, você vem que os meninos tá com fome, você almoçou hoje? O que você comeu hoje? Aí eles ficavam sem graça, meio calado,
Aí a mãe chegava, ô conselheiro, não comeu nada, nós estamos sem nada aqui para comer. Aí via, mostrava os armários, abria a geladeira, tudo vazia, nem li de água direitinho. Abria e o fogão não tinha nada, aquela coisa toda. E o pessoal falou, ô conselheiro, foi até Deus que mandou o senhor aqui hoje. Os da palavra. E aí, Rogério, a gente, enquanto ser humano, porque tudo no Brasil é burocrático, até o Ah, requisitado cravo para inserir no cartão cesta básica, para inserir no Bolsa Família. já. Até se a família receber um cartão cesta básica, se a família receber um Bolsa Família, o povo já morreu de fome, meu amigo. O povo já morreu de fome, porque a gente sabe como o Brasil é burocrático. E aí, o que, que a gente fazia? Eu tenho muitos amigos meus, até amigos aí que tá até assistindo a live, que sempre contribuíram, sabe? Isso, tipo assim, isso é uma coisa atípica, isso não é atribuição do Conselho Tutelar. Perfeito. Isso não está no rol tratativo das atribuições. Daqui a pouco vai ter conselheiro tutelar aqui crucificando. Vai ter membros da rede de proteção me crucificando por conta dessa fala Mas é a minha. realidade. Né? Isso não é A gente atribuição tem que nem saber o nada. seguinte: é a Mas realidade a que gente, acontece. enquanto ser humano, aí o lado humano, nosso, ser humano da gente, o que, que eu fazia? Eu mobilizava os amigos, já pedi um pix de R$ 10, R$ 5, de R$ 20, que eles pudessem mandar, para a gente fazer uma compra digna para aquela família, pelo menos para que naquele momento ali a gente conseguia suprir e já fazer os devidos encaminhamentos para aquela família superar aquilo, né? Para não ficar no assistencialismo. Porque a gente não pode defender assistencialismo, eu não defendo o Perfeito, eu assistencialismo. concordo. Mas na emergência ali, aí a gente vai discutir sobre assistencialismo, sobre a política social e a família está ali passando fome. E eu, como eu passei muita necessidade na minha infância, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar, eu tinha 6 anos de idade, eu vigiei carro na rua, vendi bala, passei todas as dificuldades possíveis nas ruas de Belo Horizonte. Eu não consigo ver ninguém passando fome. Eu não consigo ver ninguém sem as Eu coisas de acho comer. Eu que não consigo colocar a mão na consciência, ir para o almoço ou almoçar e saber que eu fui dentro de uma casa e tinha criança, tinha adulto, tinha idoso, sem nada para comer. E eu não fiz nada. E eu não fiz nada. Então, eu não consigo. Eu não consigo. Aí o que nós fazíamos? Nós fazíamos as vaquinhas aí, a mobilização, e supria ali, e eu era muito criticado, me criticavam demais. Só que assim, eu passava por cima das críticas, eu não tava nem aí, não. Tava nem aí para as críticas, porque pelo menos a gente matou a fome de uma pessoa ali naquele momento. parabéns. E aí a gente começava a pensar na política pública, encaminhava os pais para o mercado de trabalho, para o Cine, começava a mobilizar a rede para inserir os pais aí no mercado de trabalho, inserir nos programas sociais. Às vezes a criança estava fora de escola, e aí a gente garantia a matrícula da criança na escola, porque pelo menos dentro da escola ela tem ali pelo menos uma refeição ali garantida ali na hora da merenda, né? Então, assim, e nas creches, parece que tem 5, 6 refeições na creche. Na creche parece que eles vão toda hora, né? Graças a Deus. Então, a gente procurava fazer esse trabalho, porque você estar num espaço desse, se você não for ser humano, Rogério, é complicado. Se a pessoa for uma pessoa aí dura, pessoa que quer ir só o pé da lei, a letra da Não dá. lei, A gente sabe que é não dá burocrático, né? pra A burocracia. fome está ali, a criança com fome, a mãe preocupada, né? Enfim. Então tem que agir. E não tem, de alguma forma, sabendo que a realidade é essa, tá? A gente sabe que a realidade é essa. O Pô, nós processo estamos no é Brasil, moroso. né? Não tem como, ou, sabe, eu não teve, de ter um mínimo de contingente em cada, sabendo da demanda da população. Tem uma estimativa, é dado, é número, é fato. Né? Eu tenho métrica sobre isso. Sabendo que eu tenho uma demanda X, não teria como a gente ter um contingente mínimo em cada conselho tutelar para poder atender de imediato situações como essa, não? É impossível mudar esse quadro? Então, o que, que acontece? O negócio, Rogério, para não fugir, qual que é a essência do órgão, entendeu? Qual que é a atribuição do órgão? Porque essa não é a função do Conselho Eu Tutelar. sei. Essa é a função da política de assistência social. Essa é a função dos CRAS que está dentro do território, dar esse amparo para essas famílias em situação de vulnerabilidade social, para que não venha acontecer dessas famílias virem passar Deixa eu te dificuldade perguntar para outra comprar coisa as aqui. coisas. Entendi, eu gosto de colocar lenha na fogueira. Deixa eu te perguntar aqui. O CRAS que deveria fazer isso, faz? Tem isso lá? Rogério, depende, tem algumas coisas, entendeu? Mas é preciso Entendi. avançar ainda mais. É preciso avançar ainda mais, entendeu? Antigamente, só que o pessoal via como uma política assistencialista.
Se você for lembrar alguns anos atrás, dentro dos CRAS, para essas emergências, existiam cestas básicas, né? O pessoal tinha um programa lá de cesta básica, que a família estava precisando, e a família ia lá e conseguia. Só que a coisa ficou para o outro lado, uma coisa Entendi. assistencialista e tal. Nós, CRAS, agora, o que eles estão assim, lutando, né, para poder sempre garantir é o cartão cesta básica, para que a família chegue lá de imediato e tenha esse benefício. Ah, Só que assim, as cotas são poucas, precisa ampliar, precisa ter uma ampliação disso, de uma coisa mais rápida, mais efetiva, entendeu? A família chegou ali, o assistente social diagnosticou que realmente a família ela está necessitando. Por quê? Porque também existem os espertinhos também, né, Rogério? A claro, gente sabe que tem claro. os espertinhos que vai lá no CRAS, ela está passando dificuldade, não está passando é nada e quer aproveitar da situação e ganhar ali um cartão, ganhar uma cesta. Tem, Então, assim, simplesmente. Aí mas acaba atrapalhando aquele que precisa, né? estão atrapalhando o que precisa. Então, para esses que verdadeiramente precisam, eu acho que tem que potencializar ainda mais, entendeu? Ser mais ágil, ser mais rápido, ter, tipo assim, esses cartões de forma mais ágil, entendeu? Não pode demorar. Não E pode demorar. eu acredito, Washington, que dentro disso, você é uma pessoa como eu que não acredita no assistencialismo, né? O assistencialismo é complicado, porque senão a pessoa ela fica dependendo e não ela não desenvolve, né? Então, assim, a pessoa está com condições, aí vem o CRAS, a assistência social, né? O papel do Conselho Tutelar, que é um trabalho em conjunto, é de atender a família, mas já direcionando para o mercado de trabalho, para um curso de capacitação, né? Atende Mesmo, é aquele isso. momento, mas pensa curto, médio e longo prazo. Não só fazendo aquela Isso. pessoa depender de mim pro resto da vida, né? É isso mesmo, a visão tem que ser essa. Até a Mona Lisa está falando aqui, que lá no município dela tem essa cesta que eu estou dizendo, né? Tem esse trabalho com a cesta. Mas são feitos estudos para averiguar a real necessidade ali daquela família e ali eles vão trabalhando para que essa família não fique dependente, que eu sou contra isso, viu, Rogério? Esse negócio de pessoa ficar dependente de Bolsa Família, de cartão cesta. Nós temos que fazer uma política para emancipar o sujeito, não para tutelar ele para sempre. Também, é isso mesmo. Entende? Mas no caso de emergência, porque acontece, né? Sim. Acontece, a realidade das pessoas não são as mesmas, ter esse benefício, entende? E aliado a isso, tudo isso que você disse, trabalhar para inserir. Porque você sabia que quando o Bolsa Família ele foi criado, a proposta dele é essa. Esse é um programa Bolsa Família que ele ia ser aliado ali com o Sistema Nacional de Emprego, de cursos, aí ia preparar a família ali para poder ir para o mercado de trabalho, que aí a família, por exemplo, no máximo 6 meses, que ia ficar dependente ali do Bolsa Família, depois ela ia caminhar com as próprias pernas, aí depois entrava outro, só que aí desbandeirou e virou política. Vou Virou nem, não, vou, política, virou cabresto. não vou nem entrar, vou nem entrar em detalhe, não, Jorge. Vou nem render esse assunto aqui, não, porque pai amado, a ideia linda, projeto lindo, né? Mas a prática, O papel ele é infelizmente. maravilhoso. Se você pega o Bolsa Família no papel, você lê ele, o projeto do Bolsa Família, você fica encantado, você fica maravilhado. Nossa, que coisa boa. Nossa, isso é maravilhoso demais. Mas aí, Rogério, Não, a não, gente não, vê não. aí que Desenvolver as pessoas, transformar as pessoas em pessoas mais conscientes, não dá voto, Washington. não População dá voto. consciente não dá voto em quem está hoje no poder. Então, não é intuito, cá entre nós, que não é intuito potencializar a população, não. É o mais interessante é deixar a população dependendo de mim, que é mais fácil ele conseguir. Mas não é o tema, não. Vamos voltar aqui. Eu gosto, e só para, primeiramente, agradecer, já está dando aqui deu quase uma hora, a gente começou um pouquinho mais tarde, Nu. mas agradecer todo mundo que participou, pelos comentários, como da Mona Lisa, mais pessoas acima, pela sua disponibilidade, né? Enfim, gratidão a todos. Esse tema aqui, a gente falou uma hora, talvez se falasse 10 horas aqui, ainda teria muito assunto para que as pessoas possam ter consciência, né, da importância do Conselho Tutelar, da importância de toda a ramificação através dele para potencializar as famílias, potencializar os adolescentes. Você falou um caso muito importante, você na sua jornada começou com 6 anos, eu lembro muito da minha, também foi mais nessa idade, 6, 7 anos, já vendendo picolé, coxinha na rua. Aos 14, comecei a trabalhar, e aí a gente vê hoje, exemplo, tá? Vou ser bem sincero, eu recebo uma enxurrada de pedidos de famílias
para adolescentes, 14, 15, 16 anos, 17 anos, querendo trabalhar, né? Precisando sair da, né? Porque vai para a escola não aprende muita coisa, chega em casa não tem nada para fazer, da ociosidade, querendo de fato, a família quase implorando, e a gente às vezes não consegue inserir essa criança no mercado de trabalho de forma ativa. Eu particularmente comecei com carteira assinada há 14 anos, então eu tive ali a visão da importância de produzir, de gerar resultado, né? Enfim, o trabalho dignifica o homem. A gente não consegue, de alguma forma, mudar isso, não, Washington, só para como a questão, além de garantir os direitos, mas fazer com que a criança, de fato, aqueles que querem, as famílias que querem, tá? Só uma coisa que me incomoda aqui, por que não? Não estou falando nem estágio, não, aqueles programas que tem que a criança trabalha uma semana e está na outra semana no curso. Mas, de fato, a criança, adolescente, 14 anos, ele já pode ser preso, ele pode fazer o que ele... Ser preso não, né? Ele pode fazer filho, ele pode matar, mas não pode trabalhar, não. Ô, Rogério, o que acontece? O adolescente de 14 anos, ele pode trabalhar. Ele pode, na condição de aprendiz, né? Não, tira A lei aprendiz. fala... Aprendiz não Então, serve, não. Vamos ser bem sinceros. não, Gente, vamos ser bem sinceros. serve. Isso dá O que resultado. acontece? É porque o pessoal ainda não soube implementar bem essa situação. O que acontece? Nós que trabalhamos, né, na infância, a gente sabemos que a infância não é para ser trabalhada, não é para uma criança trabalhar. Porque a criança ela tem que viver cada etapa da sua vida. E a infância é uma das principais etapas. A etapa da criança brincar, criança divertir. 14 anos já passou. Calma, deixa eu chegar. 14 anos não é criança. 14 anos é criança, não. 14 anos é adolescente. Aí, o que acontece? A criança, ela tem a etapa dela, né? A primeira infância ali, a segunda infância. E a partir dos 12 anos de idade, a lei diz que ele deixa de ser criança e ele vai ser adolescente. Aí a gente já começa, a gente já tem que pensar nessa política pública aí para o adolescente. E aí o que acontece? A lei hoje diz que o adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz. Se nós tiver programas de jovens aprendiz que verdadeiramente funciona, é uma boa. Por quê? Esse adolescente ele vai estar estudando, por exemplo, ele vai estudar de manhã, à tarde ele vai fazer um curso e de forma ali concomitante, ele também vai acabar de fazer aquele curso ali e vai exercendo ali aos poucos ali o que ele aprendeu ali dentro do curso, dentro da profissão dele. Então isso é a condição do menor aprendiz. A partir dos 16 anos, esse adolescente, Rogério, ele já pode trabalhar de carteira assinada. Ele já pode trabalhar de carteira assinada. Já pode assinar. Mas que empresa que você conhece que assina carteira de adolescente de 16 anos? Não, você está vendo assinar a carteira de adolescente de 16 anos. Então, a gente vê que a legislação ela permite sim, mas os governos eles não implementam as políticas públicas. Então precisa dos governos, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, implementar as políticas públicas para o adolescente, para que o adolescente ele venha exercer até esse direito que ele tem de ser um adolescente trabalhador, um adolescente que vai trabalhar aí, mesmo sendo de menor aprendiz. Por quê? Nós temos que entender também que o adolescente ele está no processo de formação, em todos os sentidos, corporal, hormonal, de forma psíquica. E aí, a mente do adolescente não é que nem a do adulto. Então, por isso que nós precisamos de ter programas efetivos de aprendizagem para a gente poder conciliar com o trabalho, para que esse adolescente ele venha a ser um bom profissional e a gente vai preparar um bom profissional para o mercado, para o futuro, para o mundo. Então, é preciso ter programa. E a gente não vê muito os nossos políticos falar disso, Rogério. A gente não vê. A gente não vê, são poucos que falam disso. Eu quero até mandar um abraço aqui para o nosso presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente de Betim, o vereador Roberto da Quadra, entrou aí na live, está aí acompanhando a live com nós, é um que tem acompanhado todas as ações aí na área da criança e do adolescente, tem projetos sociais na área também. Fica aí o nosso registro aí, o nosso abraço. Mas você vê que a maioria dos políticos, Rogério, você não vê falando sobre isso, você não vê político falando de menor aprendiz. Você não vê político falando de proteção integral da criança e do adolescente. Você tá vendo, a gente está vendo agora fazendo sensacionalismo, né? Dá voto, porque dá sensacionalismo aí de várias ordens. Chama interesse, chama pessoas curiosas para lá, mas a transformação eu não vejo de fato mesmo, não. Aqui,
Mas eu acredito muito, tá? Que é pessoas como você, com essa consciência que a gente precisa para que de fato a gente possa potencializar essa geração. E aí vem dentro para o adolescente chegar, né, no ponto, eu sou muito de tratar o mal pela raiz. Para o adolescente chegar nos seus 12, 13, 14, 15 anos, com com uma jornada de vida tranquila que vai propiciar ele fazer essa transição para o mercado de trabalho, a educação base tem que ser um pilar muito bem estruturado. Claro, com Né? Então, certeza. assim, a gente tem que Pode todo. voltar em projetos lá da primeira infância, onde vai ter uma jornada concreta para esse adolescente. Aí sim, a gente vai ter um projeto daqui a 10, 15 anos a nível Brasil, né, que vai potencializar muito para que a gente tenha um país cada vez mais capacitado, empresas mais próximas, pessoas mais dignas, né, do seu próprio sustento, e aí a tendência de bolsa diminui. Mas enfim, eu acho que a gente tem muita papo para falar aqui. Já marcamos umas 3 lives, tá? A gente Vamos fala de marcar outros assuntos. mais, já. Agenda a Já, próxima aí, vamos já vou falando. O falar assunto é bom, a pauta é importante. Galera, vai seguir nós aí, ó. com O certeza. Instituto aí, Arco Dourado, Washington Rodrigues, o Rogério Filho, né? Vamos, segue nós aí, acompanha o trabalho da gente. Mas, E estamos aí junto nessa luta, mas isso aí. Rogério. E gratidão, acredito que vai ser muito importante, né, esse tema ser revisto pelas pessoas que passaram aqui, vai ficar gravado nos nossos perfis, na escola, muitas famílias. A importância do Conselho Tutelar, né, para possibilitar os benefícios, né, das crianças e dos adolescentes. E claro, tem vários temas aqui que a gente vai poder trabalhar depois para que a gente possa ter um futuro melhor dessa geração, dos nossos adolescentes, nossas crianças, para que a 10 anos de fato eles sejam cidadãos dignos, cidadãos conscientes, mas de pessoas, senão, tudo que a gente fala aqui volta em quem toma decisões por nós. Seja o conselheiro tutelar, né, que são eleitos pelo povo, Verdade. sejam os políticos. Então, para que a gente tenha um futuro melhor, principalmente agora nesse ano de eleição, está nas nossas mãos ter consciência em quem a gente elege para tomar decisões para todos nós. Independente se é de direita, se é de esquerda, não importa, todo mundo vai ser beneficiado, né, ou não, por quem está no poder que vai tomar decisões. Então, assim, é muito importante a gente buscar pessoas que entendam isso, que o futuro está na mão dessa geração agora, né, que está aí se formando no ensino médio, essa geração que está vindo, essas crianças que sabem tudo, hoje pega o telefone e já tem um conhecimento muito grande. Agora, o que nós estamos fazendo, o que os políticos estão fazendo, o que as pessoas que têm condições fazendo para potencializar? Eu sempre falo isso, né? Nós já vamos encerrar aí, né? Senão a gente fica aí delongando, mas o que acontece? Eu sempre falo, toda época de eleição, as pessoas escolherem bem os candidatos delas, pesquisar sobre a vida deles, com os projetos que eles, né, pretendem colocar, para não sair aí vendendo voto, trocando voto, né, a troco de alguma coisa. Então, assim, o brasileiro tem que ter essa consciência. O brasileiro tem que ter essa consciência com ele. Parabéns, é isso aí. Pessoal, então assim, agradeço demais por todo mundo que participou, agradeço pelo seu tempo, agradeço por toda essa bagagem que você tem. Trouxe aqui um pouquinho só, eu trouxe um pouco, talvez 2% da sua bagagem, tem muito a passar ainda. E queria muito, acho, que você fechasse essa live com chave de ouro aí, manda sua mensagem, enfim, seja como conselheiro tutelar, seja como um presidente do CMDCA, seja com o novo projeto que tem no coração daqui para frente. Conecta e manda sua mensagem para todo mundo que está nos assistindo aqui. Rogério, quero agradecer primeiramente a você aí, né, por essa oportunidade dessa live aí. A gente sabe que no mundo de hoje o tempo ele está muito escasso, né, e o tempo está muito valioso. Meu professor sempre falava, time is money, tempo é dinheiro, né? Então, nós investimos aqui, né, o nosso tempo para poder levar conhecimento para a população a respeito aí das atribuições do Conselho Tutelar, para eles poderem usarem essa ferramenta aí no dia a dia, para poder acionar esse órgão aí, para poder ajudar aí na proteção integral de nossas crianças e nossos adolescentes. Quero deixar aqui um abraço para todos, né, que acompanhou essa live, pedir para seguir a gente, acompanhar a gente aí, nossos stories, nossas postagens, e dizer que estou aí, né, para poder somar com a política da criança e do adolescente, defender essa pauta importante, ser embaixador e convidar a todos para poder ser embaixador da proteção integral da criança e do adolescente.
Tamo junto aí nessa luta. Maravilha, irmão. Parabéns, gratidão por tudo. E tá aí, pessoal. A criança é o nosso bem mais valioso, né? Tem um potencial lindo e a gente sim pode fazer com que elas resplandeçam cada vez mais o brilho que elas têm, o diamante que elas têm dentro delas, está nas nossas mãos, né? Mas é isso aí. Gratidão, hoje todo mundo que participou. Até a próxima. Tamo Valeu. junto. Até mais. Com Valeu. Deus. Tchau, Até mais. pessoal. Tira a foto aí. Faz a foto?